É com pesar que anuncio que este é o nosso módulo final. Portanto, vamos aproveitar ao máximo nossa última parada, o mundo das equações e inequações. Podemos transformar diversas situações do dia a dia, comportamentos, problemas em equações e inequações, para então resolvê-las da melhor maneira possível. A álgebra é a parte da matemática que rege o mundo das equações e inequações. Desde o século XVII, antes de Cristo, até os dias de hoje, lá se vão 34 séculos. E hoje temos técnicas que facilitam a resolução deste problema. Então vamos relembrar essas técnicas? Na sequência, vou mostrar-lhes as equações de primeiro e segundo grau e como resolvê-las. Você relembrará a fórmula de Bhaskara. Também verá como resolver as desigualdades ou inequações de primeiro grau. Olha só. Então agora veremos as equações do primeiro e do segundo grau, né, e inequações de primeiro grau. Então no começo, vamos estudar as equações do primeiro e segundo grau, né, como resolvemos essas equações e, no caso da equação de segundo grau, veremos a fórmula de Bhaskara. E depois, as inequações de primeiro grau e como resolvemos essas inequações. Para que utilizamos equações e inequações? Utilizamos as equações, tá? Também as inequações, para quê? Para traduzirmos problemas do dia a dia em funções, né? Então é muito corriqueiro nos depararmos com diversas situações no nosso dia a dia, né? E como futuros gestores públicos, enfrentaremos problemas que poderemos facilmente resolver se transformarmos eles em equações ou inequações, né? Então vamos ao primeiro exemplo. 5x mais 1 é igual a 6, né? Olha, esse é o exemplo de equação de primeiro grau. Por que ela é uma equação de primeiro grau? Olha, basta nós vermos que o x, né, que é a nossa incógnita aqui, né, é o valor que nós queremos descobrir, ele está elevado a 1, né? Ou seja, quando não tem nada elevado, é o mesmo que a gente elevar ele a 1. Então, por isso que ele é uma equação de primeiro grau, né? E como fazemos então para resolver? Olha, é simples, né? Vamos somente relembrar aqui, que é bem tranquila essa parte. Como resolvemos essa equação? Então, 5x mais 1 igual a 6. Primeiro, isolamos o x, né? Então ficaria 5x igual a 6, né? O 1 está positivo aqui, ó. Ele passa para cá, subtraindo. Então ficaria 5x igual a 5. Correto? E agora podemos o quê? Dividir para isolar o x. Então ficaria x igual a 5 dividido por 5, né? Que isso aqui daria então igual a 1. 5 dividido por 5 igual a 1. Então somente mesmo para relembrar como a gente resolve uma equação aí do primeiro grau. Agora vamos ao exemplo abaixo. 5x ao quadrado mais 2x mais 3. Olha, este é um exemplo já de equação do segundo grau. Certo? E como resolvemos? Nós veremos mais adiante que podemos resolver isso através da chamada fórmula de Bhaskara. Nosso terceiro exemplo. 4x mais 3 é menor do que 2. Olha, perceba que aqui agora, em vez de igual, ele é menor. Então, é menor do que 2. Então, nesse caso, nós temos uma inequação. Certo?
E ela é de primeiro grau pelo mesmo motivo. Ó. A nossa incógnita ela está elevado a 1. Certo? Então ela é uma equação de primeiro grau. Olha, e como nós resolvemos essa inequação de primeiro grau? Da mesma forma que nós resolvemos uma equação do primeiro grau. Então ficaria aqui 4x, né? Vamos jogar o 3 para o outro lado. Menor do que 2. Se o 3 está aqui positivo, ele passa para lá, subtraindo, né? Então daí temos que 4x é menor do que menos 1, correto? E então temos que x é menor que menos 1/4, certo? Olha, vai ter alguns exemplos, alguns casos específicos, em que nós teremos que inverter este sinal, né? O sinal da desigualdade, né? Mas aí nós veremos mais à frente, certo? Então, resumindo, equações, elas representam sempre o quê? Uma igualdade. E as inequações representam uma desigualdade. Então, vamos saber como resolvemos as equações do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Então, aqui nós temos um modelo, de uma equação do segundo grau, com os seus termos, né? A, B, C e as incógnitas x, certo? Essa elevada ao quadrado e essa elevada a 1. Então, por que ela é de segundo grau? Por conta do expoente 2 aqui. Então, veja, a fórmula de Bhaskara, ela é a seguinte: x, né, que é o valor que nós queremos encontrar, que é a nossa incógnita, como é que ela pode ser encontrada? Menos b, né, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4a vezes c, certo? Isso tudo dividido por quê? Por 2a, certo? Então, essa fórmula, temos que memorizar essa fórmula para podermos resolver as equações de segundo grau. Então, vamos a um exemplo para nós utilizarmos essa fórmula na prática e encontrarmos os valores. Então, temos aí a equação 3x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a 0. Então, x é igual a menos b. Qual que é o b deste termo aqui, né? Desta nossa equação? O b dessa nossa equação está aqui, ó, 4. Né? Quem é o a da nossa equação? O 3. Quem é o c? O 1. Né? Esse aqui é o nosso a, esse aqui é o nosso b e esse aqui é o nosso c. Ora, feito isso, basta nós utilizarmos a fórmula de Bhaskara, né? Então ficaria menos b, então seria menos 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado, né? 4 ao quadrado, menos 4ac. Então, menos 4, o nosso a é o 3, né? E o nosso c é o 1. Isso tudo dividido por 2a, né? 2 vezes o nosso a é 3. Então, chegaríamos, né, resolvendo esta equação, chegaremos na seguinte solução, né, nas duas possíveis soluções, né? Então, a primeira, utilizando o símbolo de mais aqui, e depois vamos utilizar o símbolo de menos. Então, ficaria da seguinte maneira. Primeiro, menos 4, né? Resolvendo aqui, utilizando 2, né? Mais raiz quadrada, de 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Então, 16 menos 12, 4. Raiz de 4, 2. Dividido por 2 vezes 3,
6, né? Então aqui a gente tem que uma das respostas é menos 1/3. Correto? Agora vamos à segunda resposta, utilizando o menos, né? Então ficaria menos 4, menos a raiz de novo, né? 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, 12. Então raiz de 4, 2. Vezes, dividido isso por 6, né? 2 vezes 3. Isso chegaria a um outro resultado, menos 1. Ou seja, em equações de segundo grau, temos duas raízes, né? Ou seja, dois resultados possíveis para o x. A inequação do primeiro grau, né? Como nós já vimos, a resolução de uma inequação do primeiro grau, ela é feita do mesmo modo, né, que o das equações do primeiro grau. Agora, tem casos em que isso vai mudar. Ou seja, quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros da inequação por um número negativo, o que vai acontecer? Nesses casos vão mudar ou inverter os sentidos das inequações. Trouxe dois exemplos. O primeiro, x mais 5 menor ou igual a 10. Né? Você vai perceber que a resolução de uma inequação é bastante semelhante a uma resolução de uma equação. Neste primeiro exemplo, ela é similar. Né? Então, como resolveríamos esta inequação? X mais 5, né, menor ou igual a 10. Primeiro, vamos passar o 5 para o lado direito da minha inequação. Então, ficaríamos x menor ou igual a 10 menos 5. Né? O 5 estava positivo, passa para o outro lado negativo. Daí, então, temos que x menor ou igual a 10 menos 5, 5. Então, perceba que, neste caso, foi semelhante à resolução de uma equação, né, de primeiro grau. Agora, vamos a este outro exemplo. 12 menos 3x maior do que 4. Olha, neste caso, você verá que teremos que inverter o sinal. Como? Então, vou repetir aqui a equação. 12 menos 3x maior do que 4, né? Fazemos o mesmo procedimento. Vamos pegar o 12, passar para o lado direito da nossa inequação. Então, ficaria menos 3x maior 4. O 12 está do outro lado positivo, passa para o lado direito negativo. Então, daí temos que menos 3x maior do que 4, menos 12, menos 8. Olha, neste ponto é que teremos a inversão do sinal. Perceba que tanto o lado esquerdo da minha equação, menos 3x, quanto o lado direito da minha equação, menos 8, estão negativos, com sinal negativo. Correto? Então, podemos multiplicar ambos os termos por menos 1, né, sem alterar, então, a nossa inequação. Ao fazermos isso, chegaríamos a 3x. Perceba que agora o sinal ele é invertido. Ao invés de maior, ele ficaria menor. Então, 3x menor do que 8. Né? Você vai ver sobre essa inversão de sinal na propriedade 5 da sua apostila. E aí, então, resolvemos normalmente a nossa inequação. Então, o x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X menor que 8 terços. Então, vamos aplicar os conceitos que acabamos de aprender. Então, supondo que o lucro mensal da empresa Zeta é dado por
L, né, igual a 20x menos 4.000, onde x é a quantidade mensal vendida. A Secretaria da Fazenda isenta o pagamento de impostos de empresas com lucro mensal abaixo de R$10.000. Aí pergunta-se, acima de qual quantidade mensal vendida, né? Quantidade mensal vendida, ou seja, quer saber o que? O X. A empresa começa a ser tributada pela Secretaria da Fazenda. Então veja, o lucro ele é dado pela equação 20x menos 4.000. Olha, qual que é a condição para que essa empresa, ou qualquer outra empresa, né, não seja tributada pela Secretaria da Fazenda, ela seja isenta? Ela tem um lucro abaixo de 10.000. Ou seja, 20x menos 4.000, que representa o lucro dessa empresa, tem que ser menor que 10.000. Como que resolvemos então? Olha, perceba que aqui nós temos uma inequação, né, de primeiro grau, que nós acabamos de aprender. Para resolver essa inequação, basta nós, né, isolarmos o termo do x, então seria 20x menor que 10.000, né? O 4.000 está negativo, passa por outro lado positivo. Então 10.000 mais 4.000. Então dividindo, né, isolando esse 20, passando o 20 para lá dividindo, ficaríamos com 10.000 mais 4.000, 14.000. Dividido então por 20. Certo? Agora vamos aqui aplicar os conceitos de simplificação de fração, né? 14.000 dividido por 20. Olha, se dividirmos por 10, basta cortarmos um zero, então ficaria 1.400 por 2. Então ficaria como? Ficaria 700 do lado de cá, né? Então, finalizando, então x menor que 700. Então vamos ao nosso segundo exemplo. Agora, suponha que a indústria Gama ganhou uma licitação para produzir fertilizante. Os gestores da indústria calculam que o custo de produção de X toneladas de fertilizante é dado pela equação aqui, ó. C igual a X mais 3.600 menos 1,5x ao quadrado, né? Pergunta-se, qual a quantidade que a indústria deverá produzir, dado que o custo total apresentado foi de R$ 3.594. Olha, a equação de custo dessa empresa, né, é x mais 3.600 menos 1,5x ao quadrado. Se a empresa apresentou um custo de 3.594, isso significa que essa equação, então, é igual a 3.594. Perceba que essa equação, ela é uma equação do segundo grau. Certo? Uma equação do segundo grau. E para resolvermos a equação do segundo grau, como vimos, utilizamos a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos desenvolver um pouco mais essa nossa equação. Vamos jogar esse 3.594 para o lado esquerdo da nossa equação. Então ficaria da seguinte maneira: x, né, mais 3.600. 3.594 está do outro lado positivo, passa negativo, menos 3.594 menos 1,5x ao quadrado, né? Do outro lado da equação, então, ficou agora o quê? Zero. Então, essa equação ficaria x
mais 3.600 menos 3.594, 6. Né? Menos 1,5x ao quadrado é igual a 0. Né? Vamos encontrar agora os termos A, B e C. Né? O termo A é sempre que multiplica o x ao quadrado. Então, o nosso A é menos 1,5. O nosso B é o que multiplica o x. Então, nesse caso aqui é o quê? O 1. Né? Então, o nosso B é aqui o 1. E o nosso C é o nosso termo independente, que seria, então, o 6. Correto? Olha, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Vocês recordam? Né? A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Então, vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, x seria igual, né? Menos b, o nosso b é 1, né? Então ficaria menos 1, né? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, né? Mais uma vez 1 ao quadrado, né? Menos 4, qual que é o nosso a? 1,5, né? Então 4 vezes menos 1,5 vezes o nosso c, que é 6. Tudo isso dividido por 2a, que é então 2 vezes o nosso a, que é menos 1,5. Certo? Então, nós já sabemos que isso aqui tem duas respostas possíveis, né? Então, vamos à primeira resposta. Então, a primeira seria menos b, então seria menos 1, né? Vamos considerar agora o sinal positivo de mais. Olha, raiz quadrada deste termo aqui, ó, 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1,5, 6. 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por 2 vezes menos 1,5, dá então menos 3. Né? Olha, nesse caso aqui teremos então a resposta seria 5, né, sobre menos 3, que é igual a menos 5 terços. Certo? Olha, perceba que o x que nós estamos buscando, ele é a quantidade de toneladas de fertilizante, né? Aqui, essa raiz, ela deu negativa. Ou seja, este resultado não é um resultado válido, né? Não existe produção negativa, correto? Então vamos ao a nossa segunda raiz. Então, continua menos 1, menos, agora utilizando o menos, né? Raiz quadrada disso nós já vimos que é 6, sobre menos 3. Nesse caso, ficaríamos como? Menos 1 com menos 6, menos 7. Sobre menos 3. Né? Menos com menos, mais. Então, ficaria 7 terços. Né? Então, olha, veja que esse resultado já é um resultado que positivo, né? Então, essa seria a nossa resposta. 7 terços. Então, a quantidade que a indústria deverá produzir, dado o custo apresentado foi de 3.594, seria de 7 terços. Esses são exemplos práticos de como as equações e inequações são úteis ao dia a dia do gestor, né? Então, vamos voltar ao exemplo. Então, o custo de 200 mais 10x
onde X é a quantidade de metros de asfalto feitos em um dia e sabendo que em determinado mês o custo diário variou entre o máximo de 6.000, né, e um mínimo de 2.000. Pergunta-se, em que intervalo variou então a produção diária nesse mês? Se o custo é 200 mais 10x, e a produção, né, e esse custo variou no máximo de 6.000 e um mínimo de 2.000, então nós temos que esse custo tem que estar compreendido entre 2.000 e 6.000, certo? Não pode extrapolar os 2 nem 6.000. Lembrando o sinal de igualdade, porque ele pode ser igual a 2.000 e pode ser igual a 6.000. Aí, como resolvemos então uma inequação deste modo? Olha, podemos resolver a inequação dessa forma. Sempre tudo que fizermos neste termo do meio, para isolar o x, devemos fazer nos termos, né, dos extremos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer para isolar o x, vamos dividir tudo por 200, né? Então ficaria 200 mais 10x dividido por 200, né? O que estamos fazendo aqui? Né? Dividindo os termos por 200, certo? Então, o que fizemos aqui no meio, temos que fazer no extremo. Então, ficaria 2.000 dividido por 200. E temos que dividir também os 6.000 por 200. Certo? Então, simplificando essas frações, né, dividindo por 200, isso aqui ficaria 10. Né? Esse aqui ficaria 30. Certo? Então, ficaria da seguinte forma, ó, 10 menor ou igual. Olha, 200 dividido por 200, 1, né? Mais 10x dividido por 200, né? Menor ou igual a 30. Então, agora o que podemos fazer? Ora, podemos subtrair 1 dessa equação, né? Subtrairmos o 1 aqui da equação. Então, como ficaria subtraindo 1? 10 menos 1 menor ou igual do que 1 mais, ó, 10x por 200. Isso aqui é a mesma coisa do que x por 20. Certo? Menos 1 menor ou igual a 30, também menos 1. Então, o que é que fizemos aqui? Subtraímos 1 de todos os membros. Como que ficaria depois no final dessa subtração? Olha, ficaria 10 menos 1, 9, menor ou igual 1 menos 1, 0. Sobraria x sobre 20. Menor ou igual 30 menos 1, 29. Certo? O que podemos fazer, então, com este termo? Olha, podemos multiplicar por 20, né? Então, ficaria 9 vezes 20, menor ou igual, x sobre 20 vezes 20, menor ou igual, 29 vezes 20. O que fizemos aqui? Multiplicamos por 20.
certo? Então, dessa forma, teríamos qual resultado? 180, 9 vezes 20, 180, menor ou igual a x, menor ou igual a 580, certo? Então, quanto que variou a produção diária? Olha, variou entre 180 e 580. Espero que você tenha atingido a todos os objetivos dos módulos anteriores e mais estes. Revisar os conceitos de equações de primeiro grau e segundo grau de uma variável, resolver exercícios de inequações de primeiro grau usando suas propriedades e resolver exercícios de equação de segundo grau aplicando a regra de Bhaskara. Caso não tenha atingido estes objetivos, refaça as leituras e assista novamente esta videoaula. Faça os exercícios da apostila deste modo e tire as dúvidas com o seu tutor. Siga o prazo estipulado para esta atividade. Como essa é a nossa última aula, gostaria de desejar-lhes ótimos estudos e sucesso profissional. Que você faça parte da estatística, que é a minoria do nosso país, mas você possa também ter sucesso, alcançar aqueles 25% a mais do salário, né? Quem sabe até mais, e utilizar a matemática de uma forma mais lúdica, mais prazerosa no seu cotidiano. Não esquecendo dos conceitos que vimos nestes módulos, serão muito úteis para vocês nas próximas disciplinas, né? Até mais ver.